Bom dia, gente! Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o sistema digestório, o sistema respiratório, a circulação sanguínea e linfática e sistema urinário. A boca, ela é a entrada do nosso sistema digestório, onde vai acontecer o primeiro processo de digestão, que é a digestão mecânica, onde os nossos dentes vão triturar o alimento, que depois esse alimento ele vai ser misturado com a nossa saliva, que depois de misturado e da atuação da pitialina, né, vai acontecer o movimento de deglutição. Deglutição nada mais é do que o nosso bolo alimentar sendo empurrado para a nossa faringe, que depois da nossa faringe ele vai passar para o nosso esôfago. Do nosso esôfago, esse bolo alimentar ele vai sofrer, né, movimentos rítmicos que a gente vai chamar de peristialismo, né, que essas ondas elas vão empurrar o nosso bolo alimentar para o nosso estômago. A gente vai encontrar o suco gástrico, que o suco gástrico ele contém uma enzima bastante importante, que é a pepsina, que ela vai transformar essas proteínas em aminoácidos menores. O nosso alimento ele pode permanecer no nosso estômago de 1 a 4 horas, que aí a gente vai chamar ele de quimo. Logo após esse quimo, ele é liberado para o nosso intestino delgado, que ele vai conter o duodeno, o jejunum e o ilío. Mas é no duodeno que vai acontecer a digestão desse quimo, no qual vão ser produzidas e liberadas o suco entérico ou suco intestinal, que vai conter diversas enzimas. E é no duodeno também que vai atuar o suco pancreático, que ele é rico em várias enzimas digestivas que são produzidas do nosso pâncreas. No duodeno também vai liberar a bile, que ele é um líquido de cor esverdeada. Essa bile é produzida pelo nosso fígado e ela é armazenada na nossa vesícula biliar. Os sais biliares eles vão quebrar os lipídios, ou seja, eles vão quebrar as gotas maiores em gotículas bem menores, que vai facilitar essa ação da enzima lipase, né, que ela está presente no suco pancreático. No nosso intestino delgado também ele vai apresentar microvilosidades, ou seja, essas microvilosidades elas são responsáveis por absorver algumas substâncias, alguns nutrientes e mandar para a nossa circulação sanguínea. Logo após, o nosso bolo alimentar, o nosso quimo, ele vai passar, né, para o nosso intestino grosso, que na verdade ele já é quilo. Depois do sistema do intestino delgado, o quimo passa a ser quilo. E é nesse intestino grosso que vai acontecer uma proliferação intensa de bactérias, que essas bactérias elas são bastante importantes para a nossa flora intestinal. E cerca de 70% da nossa parte sólida do nosso bolo alimentar são composta por fibras de celulose. Ou seja, essas fibras de celulose nada mais é do que milho, feijão, aquela cápsulazinha do milho e aquela cápsula do feijão. A gente não consegue digerir ela, mas ela é bastante importante para formar o bolo fecal. E também é constituído por água, né, gente? Que é bastante importante quando a gente vai eliminar as fezes. O reto, ele vai ser a parte final do intestino grosso e ele geralmente fica vazio. Ele só vai se encher um pouco antes da hora da defecação. Como é que vai acontecer essa defecação? Através dos movimentos do abdômen e do esfíncter anal mais externo, que eles vão contrair e assim, né, na contração e no relaxamento vai expulsar as fezes. A gente já deu um bom spoiler sobre o nosso fígado e o nosso pâncreas. No nosso pâncreas, ele tem os ácidos pancreáticos, que eles também contêm as ilhotas pancreáticas, que essas ilhotas pancreáticas,
elas vão produzir hormônios muito importantes que a gente vai chamar de insulina e glucagon, né? Que eles são responsáveis pelo controle do nível de açúcar no nosso sangue. O nosso fígado, ele vai produzir a bile, que é aquela que vai entrar lá no nosso, vai fazer parte da digestão no duodeno. E essa bile, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar. Ah, mas o fígado só faz isso? Não. Outra função bastante importante do fígado e da bile é eliminar substâncias provenientes de drogas, de medicamentos, excesso de colesterol, entre outras. Outra função bastante importante do nosso fígado também é armazenar o excesso de glicose na forma de glicogênio, ou até mesmo convertê-la em gordura e armazenar no nosso fígado ou no nosso tecido adiposo, que ela pode ser queimada quando a gente não tem mais proteínas para queimar. E aí, ele também pode transformar a ureia, que é a ureia, né? E pode também transformar a amônia, entre outros. E ele também tem uma proteína bastante importante na coagulação do sangue, que a gente vai ter, que é a protobina e o fibrogênio. O sistema respiratório é composto pelas cavidades nasais, pela boca, pela laringe, traqueia, pulmão, bronquíolos, diafragmas e também os alvéolos pulmonares. As cavidades nasais, elas contêm células sensoriais responsáveis pelo nosso olfato, né? Que a gente já sabe. E ela também produz um muco, no qual a sua função é de umedecer as vias respiratórias e também reter algumas partículas provenientes do ar que a gente está respirando. E com isso, as cavidades nasais, ela tem a função de filtrar. Ela age como um filtro. E as nossas cavidades nasais, elas também vão umedecer e aquecer esse ar que a gente respira. Logo após a gente respirar esse ar, inspirar, ele vai passar das cavidades nasais até a nossa faringe e vai chegar à nossa laringe, né? Que a nossa laringe, ela é responsável pela a fechadura, né? Quando a gente está comendo ali, que a gente engole, a nossa laringe, ela vai fechar para que o nosso alimento não passe pelo ducto errado, ou seja, para que ela passe pela faringe, não pela laringe. Se passar pela laringe, a gente vai o quê? Engasgar. O nomezinho dessa cartilagem, dessa fechadura, dessa portinha, é chamado de epigloide, ou também de glote, que ela é responsável justamente por esse fechamento, para que a gente não se engasgue. A nossa laringe também, ela é responsável pela nossa voz, porque ela contém pregas vocais. Logo após passar da nossa laringe, eles vão passar para a nossa traqueia e logo depois vai chegar no nosso bronquíolo. E quando a gente tem uma ramificação bem grande de bronquíolos e mais finos, a gente vai chamar de bronquiolos. E quando esses bronquiolos se ramificam mais ainda, a gente vai chamar de árvore respiratória. Logo após isso, o nosso ar vai passar para os nossos pulmões. O nosso pulmão, ele é revestido por uma membrana bem fininha que é chamada de pleura. Nessa pleura fica o líquido interpleural, né? Que elas vão manter unidas, né? Essas duas pleuras para permitir com que eles deslizem suavemente sobre movimentos respiratórios, né? Quando a gente estiver correndo, esse líquido deslize mais facilmente. E cada pulmão ele é constituído por alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares eles são responsáveis pela hematose sanguínea. A gente tem a ventilação pulmonar, que nada mais é do que a renovação do nosso ar nos pulmões. Ou seja, quando a gente está inspirando, o nosso diafragma ele vai descer e as nossas costelas vão subir, que isso vai aumentar o volume da nossa caixa torácica, forçando assim o ar a entrar nos nossos pulmões. Quando a gente tem a expiração, ou seja, a liberação do ar, vai ocorrer justamente o contrário. O nosso diafragma ele vai subir e as costelas vão abaixar. Isso vai diminuir o volume da caixa torácica e vai forçar a saída do ar dos pulmões. A hematose nada mais é do que a troca de gás. Ou seja,
vai trocar o gás carbônico pelo gás oxigênio, ou seja, o gás carbônico ele é liberado pelos nossos capilares e aí vai entrar o oxigênio para ser distribuído para o nosso corpo, que a gente vai entrar agora na circulação sanguínea e linfática. A gente tem o nosso coração, né, que ele é constituído pelo tecido muscular, miocárdio, e ele é envolvido por uma camada chamada de endocárdio, né? O nosso coração ele vai possuir 4 cavidades, que a gente vai chamar de átrio cardíaco, tanto direito quanto esquerdo, e ventrículo. Tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Cada átrio vai se comunicar com o ventrículo através de uma válvula atrioventricular, né? Cuja sua função principal é garantir que o sangue vá em apenas uma direção. Ou seja, a gente tem aqui o átrio direito, ele vai se comunicar com o ventrículo direito e a válvula que vai estar é a válvula tricúspide. O átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo vai ser a válvula bicúspide ou mitral. O nosso sangue ele circula em apenas uma direção, ou seja, se o nosso sangue está saindo por uma artéria, ele vai entrar por uma veia do outro lado. Ou seja, se a gente tem aqui, a gente também tem 4 veias pulmonares, que a maioria coloca 2 de cada lado. Se o nosso sangue saiu do lado esquerdo pela artéria aorta, que é a maior artéria que a gente tem, ela vai entrar por uma veia cânva, ou superior ou inferior do lado direito. Esse é um macetezinho, né? Bem rápido para se pegar como é que acontece essa circulação sanguínea. É bastante importante lembrar que o nosso coração não está localizado no lado esquerdo. Ele está localizado numa região que a gente vai chamar de meristermo, né? Que é por causa desse ventrículo esquerdo aqui que a gente vai sentir a contração, né, mais forte desse lado. Por quê? Porque é no ventrículo esquerdo que tem a maior musculatura e é também no ventrículo do lado esquerdo que tem a maior artéria. O ventrículo vai liberar o sangue através da maior artéria, que é a artéria aorta. Ou seja, quando a gente tem a contração dos átrios, a gente vai chamar de sistole. E quando a gente tem o relaxamento tanto dos átrios quanto dos ventrículos, a gente vai chamar de diastole, que através dessa contração e desse relaxamento é que vai acontecer os batimentos cardíacos. E essa válvulazinha, a válvula bicúspide e a válvula tricúspide, elas são responsáveis, né, por manter sempre que o sangue passe só de um sentido, ou seja, para que o sangue não volte do ventrículo para o átrio, seja sempre do átrio para o ventrículo e do ventrículo para uma artéria. A gente tem a grande e a pequena respiração, ou seja, na pequena respiração a gente vai chamar de respiração pulmonar, que é a circulação do coração até os pulmões. E na grande circulação a gente vai ter o sangue passando tanto do coração para os pulmões para o nosso corpo, para o resto do nosso corpo. E é aquela mesma coisa. O nosso sangue vai sair, né, da artéria pulmonar, vai passar para a veia pulmonar e depois vai passar para os capilares, que os capilares eles são ramificações menores das artérias que vão levar esses nutrientes e esse sangue para o resto do nosso corpo. E logo após ele vai voltar, né, pela veia pulmonar para que ocorra todo aquele processo de hematose, ou seja, para que o nosso sangue seja oxigenado. Na grande circulação, o sangue que sai da artéria aorta, ele é um sangue rico em gás oxigênio. E na pequena circulação, o sangue que sai da artéria pulmonar, ele é venoso, ou seja, ele é rico em gás carbônico. E o único sangue arterial que sai da veia é da veia pulmonar. E aí, esse sangue rico em gás carbônico, ele vai passar para o nosso corpo
para que ocorra o processo de hematose, onde a troca de gás carbônico por gás oxigênio. O nosso sangue ele é composto por uma parte aquosa, no qual vai conter água, sais minerais, anticorpos, e essa parte a gente vai chamar de plasma sanguíneo. E a gente também tem a parte de elementos figurados, que a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos, quando elas estão adultas e não tem o núcleo, ou seja, elas só vão transportar o sangue. A gente também tem os leucócitos e os glóbulos brancos, que estão relacionados principalmente com a nossa imunidade. E a gente tem também as plaquetas, que fazem parte da coagulação sanguínea. E aqui a gente tem a circulação linfática. A circulação linfática, a gente vai ter a linfa, que a linfa nada mais é do que o líquido que fica entre as células, ou seja, aquele líquido que os nossos capilares não conseguem absorver e passar para a corrente sanguínea. E aí a gente vai ter também os vasos linfáticos, que eles vão drenar esse líquido intersticial e vão devolver para o nosso sangue. E dentro desses vasos, a gente também contém, desses vasos linfáticos, a gente também contém válvulas. A gente vai ter os linfonodos, que os linfonodos nada mais é do que órgãos que servem para pegar o líquido, da linfa e analisar para ver se tem alguma substância estranha. Eles possuem vários leucócitos, no qual eles não vão deixar passar o invasor para a circulação sanguínea. E muitas vezes eles podem até inchar. É um processo que a gente chama de íngua, popularmente. A gente vai ter os órgãos linfóides secundários, que eles vão ser importantes nessa parte de sistema imunitário. Por exemplo, as amígdalas elas vão ser ricas em linfonodos, ou seja, elas vão combater agente estranho da nossa boca. No caso da amígdala, ela é chamada de tonsila palatina. E a gente também vai ter outras tonsilas, as chamadas de adenoide ou tonsila faríngea. O baço, ele também possui vários linfonodos e ele também faz combate de substâncias estranhas. Ele armazena linfócitos e quando o corpo precisa, ele pode liberar esses linfócitos. É também no baço onde vai ocorrer a morte de algumas hemácias e também pode acontecer em alguns casos a liberação, em exercícios físicos intensos. Já nos órgãos primários, que são órgãos onde vai originar e amadurecer os linfóides, a gente vai ter um exemplo, a medula óssea vermelha, que ela vai ser responsável principalmente pela produção dos linfócitos B e linfócitos T. Mas a medula óssea, ela só vai amadurecer os linfócitos B. E é no timo no qual vai amadurecer o linfócito T. E aí a gente vai ter os linfócitos T, que eles vão se dividir em citotóxicos e auxiliadores, onde citotóxicos eles vão atacar as células estranhas e ser o principal responsável pela rejeição de órgãos transportados. Os linfócitos auxiliadores, eles vão reconhecer, na presença de invasores, eles vão receber informações dos macrófagos e vão comunicar esses linfócitos T para combater. Esses linfócitos T citotóxicos para combater esses corpos estranhos. E aí a gente tem aqui o nosso sistema urinário, que ele é composto pelos nossos rins, pela uretra, pela bexiga e por outros órgãos que ele é subdividido. A gente vai ter os néfrons, que eles são responsáveis por filtrar o nosso sangue. E dentro desses néfrons a gente vai ter os glomérulos renais, que eles vão formar ramificações de arteríola para penetrar a cápsula. E aí a gente vai ter que nessa cápsula renal, elas vão se comunicar com o túbulo nefrótico e vão apresentar outras 3 regiões, que é o túbulo contorcido proximal, a alça nefrática e também o túbulo contorcido distal.
E os ductos coletores, eles vão conduzir a urina produzida até os néfros e para chegar assim na papila renal, onde vai fluir para os cálices menores até chegar na nossa pelve renal. Os néfros, eles vão filtrar o nosso sangue, eles vão remover a ureia, os sais, ácido úrico e outras substâncias em excesso que são tóxicas para o nosso organismo, para ser liberada assim mais tarde na nossa urina. Através da alta pressão sanguínea nos capilares do gormelo renal, ele vai forçar a saída do líquido para a cápsula, onde a gente vai ter o denominado filtrado gormelar, né, que é a urina inicial, com diversos tipos de moléculas, que podem ter ureia, glicose, aminoácidos, e com isso elas podem ser reabsorvidas depois para a nossa corrente sanguínea. A nossa urina, ela fica armazenada na nossa bexiga. E logo depois, para ser eliminada, ela vai passar pela uretra, que na mulher ela é um canal exclusivo, né, do sistema urinário. Tem um canal exclusivo no qual fica abaixo do clitóris. Já no homem, a uretra é a mesma do sistema genital, ou seja, por onde o homem libera espermatozoide, ocorre a liberação da urina. O controle de reabsorção da água ele é feito pelos hormônios antidiuréticos, né? Que ele está localizado no epitálamo e ele vai armazenar na parte posterior da glândula hipófise e depois vai liberar no sangue. Ele vai atuar nos túbulos contorcidos distais e no ducto colaterais, que ele vai provocar o aumento da reabsorção da água no filtrado gormerregular.